Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, que ele era safado, todo mundo sabia. Que ele vivia aprontando com a esposa, não tinha quem não soubesse. Agora, eu particularmente nunca imaginei que meu cunhado pudesse ser capaz de repente jogar tudo pro alto e ir embora de casa. E o pior, largar a mulher com uma menina menor de idade. A Marisa apareceu em casa, aos prantos, para nos contar o que tinha acontecido. Lembro que a gente estava ali, eu, meu marido, assistindo televisão, quando de repente ela bateu na porta com as duas filhas agarradas na barra da sua saia, e ela com aquela expressão de quem tinha chorado. Olha, eu fiquei tão preocupada quando dei de cara com essa mulher. Nossa, Marisa, que foi que houve? Perguntei e já fui abrindo passagem para ela entrar com as crianças. E nem bem ela entrou e já caiu no choro. Mal conseguia falar. O Roberto me deixou, Júlia. Você acredita que ele foi pro Mato Grosso e ainda com a filha da Carmen, aquela nossa vizinha? Como é que é? Eu não acredito. Nisso, meu marido já entrou na conversa. Esclareça essa história. Eu não estou acreditando. Ele fez isso mesmo? Eu ia estar dizendo que se não fosse verdade, ele me deixou para encontrar a conversa. Todo mundo sabia que esse meu cunhado, quer dizer, todo mundo menos a gente, né? Andava arrastando a asa para cima dessa moça, que era filha de uma vizinha da Marisa. O Roberto, sabe, para usar um português assim, bem chulo, ele sempre foi meio galinha. Tanto que traía a Marisa à torta e à direita. Mas ela nunca tinha tomado uma atitude assim definitiva. Ele aprontava, pedia perdão, só que não demorava muito e caía na farra outra vez. Olha quantas vezes ele teve de pousar ali na nossa casa, porque a Marisa botava ele para fora. O Adriano, por ser um pouco mais velho, por ter a cabeça assim mais no lugar, lhe dava conselhos, só que não adiantava. A família do meu marido tinha uns parentes que moravam no Mato Grosso do Sul. E ao que parece, o Roberto tinha ido para lá com a tal filha da vizinha dela. Olha, essa mulher estava tão desesperada. Simplesmente não sabia o que fazer. E ela queria que o meu marido a levasse até a propriedade desses parentes que ele tinha lá no Mato Grosso, para ver se o marido dela estava lá. Só que o Adriano não achou uma boa. Marisa, se é por isso, a gente pode telefonar. E de mais a mais, se você quer saber, não vai adiantar. Se ele foi embora com essa mulher, é porque, olha, eu conheço meu irmão. Acho melhor você se conformar. Mas como que eu posso me conformar, Adriano? Além de tudo, esse infeliz me deixou sem um centavo. Até o pouco dinheiro que a gente tinha no banco ele pegou. Como que eu vou manter a casa? Pagar o aluguel, dar comida para as crianças. A Marisa fazia bicos como diarista, coitada. Só que o que ela ganhava realmente não daria para se virar. Imagine, pagar a água, pagar a luz, fazer o mercado, pagar o aluguel, sem contar as outras coisas, roupa para as crianças, calçado. Olha que situação. Eu fiquei ali olhando para ela, morrendo de pena e pensando, como que um homem pode fazer uma coisa dessas com a própria esposa e com os filhos? Agora tem coisa que realmente não dá para entender. Para complicar, a família da Marisa não era daqui, era de Rio Negrinho, Santa Catarina. E a primeira coisa que ela cogitou foi de voltar para lá, o que não seria uma ideia ruim, dada a gravidade da situação.
Só que tinha um problema: a escola das crianças. Ainda faltava praticamente um semestre para terminar o ano letivo. Para encurtar a conversa, o próprio Adriano convidou a Marisa para passar uns tempos ali em casa. Ela e as crianças, naturalmente. Pelo menos até que terminasse o ano. Sabe, ele meio que se sentiu na obrigação de ajudar, já que o Roberto era seu irmão. Sem contar que também éramos padrinhos de uma das filhas deles. Para a família da menina, da moça com quem o Roberto tinha ido embora, olha, parecia tudo normal. Eles meio que aprovaram a situação. Enfim, a Marisa ainda continuou lá na casa deles durante algum tempo, porque ainda tinha esperança de que o marido voltasse para casa. Só que como isso não aconteceu, ela acabou aceitando o convite do meu marido e veio passar uns tempos ali com a gente. Como ainda restava alguns meses para vencer o contrato do aluguel, o Adriano fez um acordo com o dono. Deixou os móveis na casa como parte do pagamento. Pegou o que deu, até porque eles não tinham muita coisa. E desse modo, acabou ficando tudo certo. A ideia era de eles ficarem morando ali com a gente até acabarem as aulas das crianças. E depois, a Marisa voltaria lá para a casa da família, em Rio Negrinho, junto com elas. Naturalmente que a presença deles mudou a nossa rotina ali em casa. Eu e o Adriano estávamos casados já fazia 4 anos, mas não tínhamos filhos. Tinha sido uma decisão tomada em conjunto. A gente preferia deixar filho para mais tarde, mais à frente. Só que de repente, tivemos de aprender a conviver com a bagunça que aquelas duas meninas faziam. No começo, confesso que foi complicado, porque eu arrumava a casa e quando ia ver, estava tudo fora do lugar. Só que fazer o quê? Criança é criança. Não tem jeito. A Marisa até ajudava do que ela podia, inclusive nas despesas, já que, repito, ela trabalhava como diarista. Até que a gente foi se acostumando com aquela nova rotina, se acostumando com a presença das crianças, principalmente. Eu e a Marisa, por exemplo, sempre fomos muito amigas. E a nossa amizade parece que ficou ainda melhor depois que ela passou a morar ali com a gente. Quando não estava trabalhando fora, por exemplo, ela cuidava sozinha da casa. E era tão bom chegar em casa e encontrar a comida pronta, tudo limpo. E olha, quanto a isso, eu nunca tive do que reclamar. E também era bom tê-la ali por perto, pra gente conversar. O Adriano sempre foi um marido assim, muito companheiro, muito parceiro, mas, sabe, tem coisa que a gente prefere conversar com outra mulher. Até que um dia, estávamos todos ali na sala, assistindo a novela. E aconteceu uma coisa esquisita. Foi quando o filho menor, ou a filha menor da Marisa, que nessa época devia ter uns 4 ou 5 anos, que estava lá no quarto deles, veio assim pelo corredor, se aproximou, segurando uma coisa muito suspeita na mão. E já falando com a mãe. Que é isso aqui, mãe? Tava debaixo da cama. Olha, eu bem distraída, olhei para aquela menina e fixei os olhos naquilo que ela carregava na mão. E já tive um sobressalto. Olha, estávamos na penumbra, com a luz da tela da televisão e o resto tudo apagado. Mas mesmo a distância e mesmo a luminosidade não sendo grande coisa,
Eu podia jurar que era uma calcinha e uma cueca. O detalhe é que pareciam unidas. Sabe, como se as peças tivessem sido costuradas uma na outra. Foi o que deu para perceber da distância em que eu estava. Imediatamente, a Marisa deu um salto do sofá, como que se estivesse movida por uma mola, e já foi tirando aquilo da mão do moleque. Ah, você não toma jeito mesmo, hein? Eu já não pedi pra você não ficar fuçando nas coisas. Aí eu achei aquilo tão estranho, porque ela pegou aquilo da mão da criança e já foi tomando o rumo do quarto, certamente para guardar aquilo, ou sei lá, esconder. E olha, pode ter sido impressão minha, mas eu senti que ela não tinha ficado só zangada, mas ela ficou assustada, tanto que pulou do sofá, assim de repente, com uma certa agressividade. Tirou aquilo da mão. Dali a pouco, ela voltou para a sala. Mas deu para sentir que ela estava com uma expressão tão esquisita. Assim como quem não quer nada. Perguntei o que era aquilo. E antes de responder, ainda acrescentei assim, em tom de brincadeira. Foi impressão minha ou era uma calcinha, uma cueca? Parecia até que estava costurado uma na outra. Sabe quando a pessoa se enrola toda para responder? Era do Roberto. Eu ia jogar fora, mas depois achei melhor guardar. No fim, até porque eu falei aquilo, porque foi a impressão que me deu. Mas repito, eu estava a 4, 5 metros da cena. E a luz estava apagada, só tinha assim a luminosidade da tela da televisão. Quer dizer, eu não tinha certeza de nada. Foi só o que me pareceu. De modo que ela falou aquilo e ficou tudo por isso mesmo. Mas sabe quando uma coisa fica te martelando? A gente ali assistindo a novela, mas eu não consegui esquecer aquela cena. Ela pulando do sofá e tirando aquilo, fosse o que fosse, das mãos daquela criança. E parecia meio assustada até, preocupada, nervosa. E foi então que eu lembrei que na semana anterior, olha só como são as coisas. Meu marido tinha me perguntado se eu tinha visto uma cueca cor de vinho que ele tinha e que ele usava, e que ele estava procurando, mas que não estava encontrando. Perguntou se eu tinha lavado, porque não estava encontrando lá na gaveta. Sabe, eu podia até estar enganada, mas aquela cueca que eu vi ou pensei ter visto, aquela que parecia estar grudada naquela calcinha de mulher. Olha, ou eu muito me enganava. Na hora não me ocorreu. Até porque aquela cena foi tão repentina. E quando ele perguntou, eu também não atinei. Porque devia estar ali, no guarda-roupa, enfim, em algum outro lugar. Só que depois daquele episódio, da Marisa levantando daquele sofá e voando nas mãos daquela criança e pegando aquela coisa e correndo pro quarto, eu liguei uma coisa na outra. Sabe, me bateu uma coisa tão ruim. Meu Deus, será que aquela cueca era do Adriano mesmo? Aquela que tinha sumido? Que ele tinha procurado e não tinha conseguido encontrar?
pensativa. De vez em quando olhava para Marisa assim de rabo de olho e notava que ela estava nervosa. Tanto que terminou a novela e ela já foi levantando, indo para o quarto. Falou boa noite sem praticamente olhar nos olhos de ninguém. Olha, eu fiquei encafifada demais. Achei aquela história tão esquisita. Principalmente porque eu tinha quase certeza de que aquela cueca era a cueca do Adriano, que ele tinha procurado e não tinha encontrado. Inclusive na hora de deitar. Eu cheguei a perguntar a ele, assim como quem não quer nada, se ele tinha encontrado a cueca. E ele falou que não. Olha, foi tão difícil pegar no sono essa noite, porque eu fiquei com aquela coisa na cabeça e realmente aquilo não saiu mais da minha mente. Custei a pregar o olho. Olha, eu cheguei a pensar que pudesse estar acontecendo alguma coisa entre... E olha, só de pensar nisso eu já me arrepiava. Entre meu marido e a Marisa. Será que estava mesmo? Bem ali, debaixo do meu nariz? O fato é que eu nunca mais tirei aquele episódio da cabeça. Achei melhor não comentar nada com ela. Não falar da minha desconfiança. Até porque se falasse, seria o mesmo que pedir que ela saísse de dentro da nossa casa. Por isso, achei melhor deixar tudo como estava. Até que na primeira oportunidade que tive, num dia, isso era raro, em que eu estava em casa e ela não estava, fui fuçar lá no quarto em que ela estava acomodada, para ver se encontrava alguma coisa. Olhei debaixo do colchão, já que aquele dia a criança tinha dito, né, que tinha encontrado aquilo debaixo do colchão, debaixo da cama. Procurei por tudo, só que não tinha nada. Olhei também nas gavetas, depois fui até o armário. Olha, eu devo ter ficado mais de meia hora procurando. Procurei por tudo, porque eu tinha que tirar aquela cisma. Até que reparei naquela Bíblia sobre o criado mudo. Olha, não me perguntem por quê, mas me bateu um pressentimento e eu peguei aquela Bíblia na mão, comecei a folhear. Até que me deparei com aquele pedaço de papel. Era uma folha de caderno rasgada assim no meio. E havia algumas coisas escritas à mão, à caneta. E olha, bastou ler a primeira linha para eu já ter um sobressalto. Simpatia para amarrar a pessoa amada. Olha, eu sinceramente, quando li aquilo, pensei comigo mesma, meu Deus, mas a Marisa se prestando a esse tipo de coisa. A primeira coisa que me ocorreu, como seria natural, de que ela tivesse feito aquela simpatia, ou tensionava fazer, para o marido voltar. Lógico. Só que, à medida em que fui lendo, a cada linha, eu sentia uma fisgada por dentro. Para resumir, os materiais necessários para a simpatia eram nada mais, nada menos do que uma calcinha de mulher e uma cueca. Detalhe: as peças deviam estar usadas. Era o que estava escrito ali naquele papel.
E segundo a simpatia, a pessoa tinha de costurar uma peça na outra e guardar debaixo do colchão durante 7 dias e 7 noites, depois queimar, enquanto recitava algumas palavras. Eu não vou descrever a simpatia toda aqui, tintim por tintim, até porque não vem ao caso. Sabe quando você não acredita? Meu Deus, tudo o que eu queria saber naquele instante, eu daria metade dos anos que ainda tenho de vida, para ter a certeza de que aquela cueca, que eu juro por Deus eu tinha visto nas mãos daquela criança, era mesmo cueca do meu marido, ou se era do marido dela. Olha, ninguém quer imaginar como eu me senti. Eu tremia por dentro. Tremia enquanto segurava aquele maldito papel na mão. E o mais irônico é que ele tinha guardado aquela porcaria no meio das páginas da Bíblia. Nessas alturas eu já não tinha dúvida. Ele estava querendo roubar meu marido de mim. Com certeza, era esse o intuito da simpatia. Sim, porque eu podia jurar que aquela cueca era do meu marido. Era aquela cueca que ele tinha reclamado que não encontrava lá na gaveta. Aquela que tinha sumido. Eu guardei aquele pedaço de papel porque ela teria de me explicar. De um jeito ou de outro, ela ia ter de me explicar. Puxa vida, eu tinha recebido essa mulher dentro da minha casa com tanta boa vontade, e ela era capaz de fazer aquilo comigo. Por mais que eu não acreditasse em simpatia, isso não importava. O simples fato de saber que ele estava de olho no meu marido, para mim já era o maior dos desaforos. Eu poderia até colocar meu marido contra a parede, fazê-lo me contar se tinha realmente acontecido alguma coisa entre eles, ou se ela tinha dado a entender alguma coisa, se de repente andava se insinuando para ele. Só que achei melhor falar com ela primeiro. Até que à tarde ela chegou. O Adriano ainda não tinha chegado. Aliás, chegou a me passar pela cabeça que os dois pudessem até estar juntos. Só que não era possível, porque ela estava com as crianças. Ela entrou pela porta, me cumprimentou, foi na direção do quarto, depois foi até o banheiro, até que voltou para a sala. Assim que apontou no corredor, eu já falei que precisava ter uma conversa séria com ela. Pedi que ela se sentasse no sofá. Olha, eu estava tão nervosa. Mas eu senti que ela mudou o semblante na mesma hora. Parece que ficou até meio pálida. Comecei perguntando da cueca. Escuta, Marisa, o Adriano comentou que anda procurando uma cueca cor de vinho. E como você tem lavado as nossas roupas nesses últimos tempos, eu queria saber se você por acaso não viu. Juro por Deus, essa mulher ficou branca como uma folha de papel. Arregalou o olho e até tentou disfarçar. Só que não conseguiu. Só que em vez de responder em palavras, apenas balançou a cabeça, como se não tivesse encontrado. Eu insisti. Você tem certeza, Marisa? Lembra aquele dia quando, olha, cada palavra que eu falava, essa mulher ficava mais pálida.
Era como se ela estivesse escondendo alguma coisa de mim, alguma coisa que nessas alturas eu já sabia. Você lembra? Você pulou do sofá, tirou a... Eu não tive certeza, mas aquela cueca não era do Adriano, essa que sumiu? Olha, eu posso jurar que era uma cueca cor de vinho. Aliás, parecia que estava ligada numa calcinha. Foi só então que ela falou: Não, que ideia! Marisa, não minta pra mim. Não minta pra mim, porque eu não sou cega. Eu até perguntei pra você, e você disse que era do Roberto, teu marido, mas fala a verdade. Fala, Marisa, já faz tempo que eu tô com isso aqui, ó, engasgado na minha garganta. Era a cueca cor de vinho do meu marido que sumiu? Antes que ela dissesse qualquer coisa, eu enfiei a mão no bolso e tirei aquele papel. Aquele onde escrita à mão, a caneta, estava aquela maldita simpatia. Será que você pode me explicar o que é isso aqui? Ela ficou muda. Em vez de falar alguma coisa, começou a tremer. Esfregou as mãos. Me pareceu até ter alguma espécie de espasmo. Sabe quando a pessoa tem aqueles movimentos assim, involuntários? Olha, parecia que ia dar um troço nessa mulher a qualquer momento. E foi então que ela começou a chorar, diante de mim. E a repetir que aquilo não era dela, que ela não tinha nada a ver com aquilo, que ela não tinha feito simpatia nenhuma. Mas como que não? Se eu encontrei essa folha lá dentro da Bíblia que você lê toda noite. Dali a pouco, meu marido chegou da rua. E aí, naturalmente, nervosa do jeito que eu estava, acabou sobrando até para ele. Botei os dois contra a parede. Só que o Adriano jurou que não sabia de nada. De qualquer modo, foi naturalmente o fim da minha amizade, que já durava tanto tempo. Porque, repito, mesmo morando longe, a gente já era amiga, e depois que ela veio morar ali em casa, nossa amizade só cresceu. Só que depois disso, naturalmente, que eu pedi que ela saísse da nossa casa. Deixei que ela dormisse ali mais aquela noite. Mas olha, juro por Deus, fiz isso pelas crianças, que não tinham culpa de nada. Mas fui bem clara. Não queria mais ver a sua cara na minha frente quando acordasse de manhã. Ela que desse um jeito. E o fato foi que eles acabaram voltando para Rio Negrinho, Santa Catarina, onde morava a família toda. O Adriano teve que arranjar dinheiro para ela poder comprar passagem, porque nem isso a coitada tinha. E eu digo coitada, mas lá no fundo eu fiquei com um misto de pena e de raiva dela. Olha, até hoje eu não sei com certeza se alguma coisa realmente aconteceu entre eles ou não. O Adriano jura que não. Só que mesmo que não tenha acontecido nada, o simples fato de ela ter feito o que fez já foi o bastante. Meu Deus, eu tinha lhe estendido a mão. A recebi dentro da minha casa com toda a boa vontade do mundo. E ela me faz um desaforo desses. E se ela fez, mais claro do que isso, impossível. Estava de olho no meu marido.
Aquela cueca só podia ser a cueca que ele procurou e não encontrou. Cor de vinho. Até porque ela já saiu daqui há algum tempo. E aquela cueca nunca mais apareceu. A troco de que ela ia se prestar aquele papel? Olha, a única coisa que eu peço a Deus em pensamento e que eu espero é que realmente Ele não tenha feito nada com ela. Que a única coisa que realmente possa ter acontecido foi ela ter feito aquela porcaria com a intenção de conquistar o meu marido. Até porque ela já está longe daqui. Nunca mais quero ver a cara dessa mulher. Então, a última coisa que eu peço em oração todas as noites é que meu marido não tenha me traído debaixo do meu nariz. Porque, olha, eu suportaria qualquer coisa, qualquer deslize, menos traição. Porque se tiver a certeza de que ele não me traiu, eu acho que com o tempo eu vou conseguir esquecer esse episódio. Sabe, até porque, num caso desses, a única culpada foi ela. Se teve essa intenção de conquistar o meu esposo, sabe, debaixo das minhas barbas, como se diz. Sabe, se foi só isso, tudo bem, eu vou esquecer. Mas dia menos dia, já não estou nem lembrado nisso. Mas peço a Deus todas as noites, meu Deus, não permita eu descobrir que meu marido me traiu. Porque aí seria o fim. Não apenas do meu casamento, não apenas do nosso relacionamento que já dura mais de 6 anos. Não permita que isso tenha acontecido e que eu descubra, meu Deus. Porque mais do que o fim do meu casamento, vai ser o fim da minha vida.